O tema da alegria atravessa as três leituras bíblicas e até o próprio Salmo nos convidava a exultar de alegria. A alegria era convidada à cidade de Jerusalém e a razão era porque o seu Deus habitava no meio dos homens. De alegria nos falava João Batista, convidando a todos, embora a conversão, porque a alegria não é um dado automático, precisa de preparação, de conversão, segundo João Batista. Mas também de alegria nos fala, já após a morte e a ressurreição de Cristo, São Paulo, na sua carta aos cristãos de uma comunidade, podia ser a nossa, e é a nossa hoje aqui, naquele tempo, escrevia aos cristãos de Filipos. E a alegria dele, a razão da alegria estava no anúncio de que Deus está sempre próximo. Uma palavra muito de advento, deste tempo que prepara o Natal, porque também toda a Igreja vive o tempo do advento até à chegada definitiva do Senhor, que a todos trará a salvação definitiva. As leituras é sempre assim. A primeira e a do Evangelho completam-se. É o antes, que fala de Cristo, antes do seu nascimento, e a terceira e a segunda leitura depois nos falará de Cristo após a sua ressurreição. A alegria no Evangelho, anunciada por João, reverte alguns aspectos que eu gostaria também de realçar convosco. Não é uma alegria só interior, de boas intenções, não é uma alegria só de sorrisos na cara. Há até um ditado popular que diz: muito riso, pouco, não sei se aqui também se diz, pouco siso. Não é uma alegria vendida às gargalhadas a qualquer custo, mas é também uma alegria plenamente humana. Porque quando eu me converto, eu torno-me mais homem, mais criatura que Deus ama. Ele ama sempre, mas, digamos assim, mais plena da graça que o Senhor me quer sempre dar. E assim João fala-nos de uma conversão em 3 palavras, muito simples e que todos nós as entendemos. Aliás, se eu tivesse que confessar alguém nestes dias, à volta deste domingo, eu daria qualquer uma destas 3 penitências, que são 3 palavras: partilhar, não exigir e não abusar ou ser violento. Lembra-se do Evangelho? E nós, o que é que havemos de fazer? Então, se vocês assim um bocadinho conseguirem fazer interiormente essa pergunta: o que é que eu hei de fazer neste Advento? Agora vamos ver se alguma destas 3 palavras também pode ser uma boa penitência para esta última parte do Advento. João não manda a ninguém fazer coisas. Nós às vezes no Natal, e devo dizer que também nós padres, penso que os parques daqui também é um bocadinho a mesma coisa, chegamos ao Natal esfalfados. Muitas vezes quase eu sentia nas comunidades assim uma certa depressão de ter tanta coisa para fazer. E acredito, também vós com almoços, jantares, eu já vi imensas salas estes dias cheias de gente a festejar o Natal. É muito bom, mas não é tanto fazer coisas que está em causa. Ele manda entrar lá no fundo do coração, perceber onde Deus toca em cada momento da vida, em cada espaço que vivemos, na profissão que temos, no ambiente familiar, no ambiente eclesial, em qualquer um deles. E então, sobre a partilha, o que é que poderia ser uma penitência? Não ver as coisas, os bens, o tempo, as energias apenas como só nossas. Cada uma dessas coisas é dádiva de Deus. Não é apenas conquista nossa. Não é um poder que eu tenho porque tenho coisas, porque sou mais. Convida então a partilhar o que se tem e o que se é. E às vezes para partilhar basta um grande sorriso. Eu lembro-me que ontem com o Padre António Duarte ou com o Padre Sandro fomos a uma casa de repouso onde havia muitos idosos
e alguns deles estavam com uma alegria na cara, um sorriso que eu não percebia. Então disse, olha, senhor, tem que sorrir sempre assim, não pode esconder esse sorriso, que sabe Deus, às vezes com 90 anos, com as pernitas já sem forças, tantas vezes sem ânimo, penso eu, sem a família por perto, não deve haver muitas razões para o sorriso, mas dar o que se é, mesmo nas nossas fragilidades, aproveitar os talentos para criar laços mais fortes, mais firmes, mas é também dar conta que existimos com os outros, que não vivemos individualisticamente, que não vivemos fechados, que fomos criados de cabeça levantada para olhar para Deus, para o alto, mas também para olhar de frente os irmãos. Saber que nós existimos com o outro e nunca sem o outro. Quando começarmos a pôr pessoas de parte, também nós, e é sobretudo a nós que estamos a pôr de parte, estamos-nos a excluir. Tantas vezes falamos de inclusão, quem dera que todos nos sentíssemos plenamente incluídos, muito mais na comunidade cristã, como somos nesta Assembleia de Irmãos, mas tantas vezes nós excluímos-nos, e tanta exclusão, por vezes é por alguém não querer fazer parte, sair do seu mundo, e não digo só os excluídos pela pobreza, se calhar pelos sem-abrigo, mas nós próprios somos uns autênticos excluídos quando fugimos aos laços, às relações com os outros. E saber que nisso nós damos o que somos, não porque somos superiores, porque sabemos mais, mas simplesmente porque caminhamos com o outro. Então não sei se alguém quer levar esta penitência para casa. A segunda é não exigir nada dos outros, também não custa nada, foi uma das respostas de João Batista. Não esperar mais do que o outro pode dar. Mesmo às vezes na igreja, dizer, não quero e não aceito, não há quem, sei lá, nas filarmónicas, nas associações, nas instituições, quantos queixumes. Sabemos que é verdade. Há muita gente que diz que não, às vezes até às atividades, sejam elas sociais, desportivas, políticas, todos nós nos queixamos do mesmo. Não vale a pena queixumes. Os queixumes não constroem nada. Mas também não esperar mais do outro do que ele pode dar. Se calhar sermos nós sem altivez, sem sentido de superioridade ou de poder, a beirarmos, continuar a amar, continuar a querer bem às pessoas, porque o amor não se compra, o respeito não se compra, a obediência não se compra, o tempo, as energias. Conta-se que um dia um rei que era muito mau foi visitar uma cidade e quando sabiam que o rei aparecia, fugiam todos. Metiam-se em casa, ninguém abria nem portas nem janelas. Havia um que era surdo, não ouviu os cavalos a fazerem barulho na estrada e ficou sentado à soleira da porta. Mas ficou cheio de medo. Então o rei, ao passar, bateu-lhe e dizia: ama-me que eu sou o teu rei. Isto é uma história para menino, para encantar, não é? Ama-me porque eu sou o teu rei. Se calhar também podia dizer outro: ama-me porque eu sou o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu irmão. Ama-me. O amor não se compra, sabei-lo bem. Não exigir, agir como se os outros nos devessem alguma coisa. Às vezes passamos... Bom, toda a gente percebe, não exigir. Não sei se alguém quer levar isto para casa, não é? O amor é sem recompensa, não espera recompensa. Há no Evangelho uma palavra dívida. Não devais nada a ninguém a não ser o amor recíproco. Portanto, o amor é aquilo que se dá, não é o que se recebe. E se calhar nesta preparar do Natal, de prendas, de dádivas, há muito amor naquilo que se escolhe para se dar. Se calhar estamos num tempo em que seria bom não cairmos em excentricidades, em gastos inúteis. O amor é o que se dá. E a prenda é importante. Não exijamos a recompensa. Por isso é que é prenda, é de graça. E finalmente não maltratar. Foi a resposta aos soldados, aos militares que se avizinhavam. Que significa o quê? Sobretudo não abusar
das próprias posições, da força, da palavra mais alta, fazer tudo sem orgulho. E isto, se calhar, ter a consciência da nossa própria fragilidade. Às vezes, quanto mais alto se fala, menos autoridade se tem. Às vezes, costumávamos perguntar, porquê que... Podia perguntar em minha casa, também ouvi alguns gritos em casa, porquê que às vezes começa a gritar em casa? Porque estamos convencidos que o outro não ouve. Abrir os ouvidos, o coração, a mente para escutar o outro, porque o próprio silêncio, o desinteresse, pode ser uma forma de maltratar. Sabemos bem nas relações pessoais, sobretudo na família. E, se calhar também, estou agora a terminar a visita pastoral, terminaremos amanhã ao fim do dia. Se calhar gostaríamos também nós de fazer assim uma espécie de uma carta de compromissos, de princípios que ajudassem toda esta ouvidoria a ir para a frente, a sermos também nós todos estes construtores de um reino de amor sem esperar recompensa, mas empenhadamente, comprometidamente. As primeiras comunidades cristãs não era só o não maltratar-se, mas amavam-se de tal maneira que os Atos dos Apóstolos diziam: vede como eles se amam. E a comunidade crescia a partir daí. Mas também entre eles não havia necessitados, porque o amor é esta partilha de que falávamos. Eram assíduos à oração, isto é, convertiam-se a Deus, mas também se convertiam uns aos outros. Assumamos então, caríssimos irmãos, esta nossa humanidade, ponhamos-la todos ao serviço do reino. Aquilo que o Papa tanto nos insiste ultimamente é que os cristãos, a Igreja, deve ser este exemplo de capacidade sinodal de falar e escutar, de construir com os outros e nunca para os outros. Agradou-me imensamente a reunião que tivemos esta tarde, os 2 conselhos pastorais destas 2 paróquias aqui do topo e das outras comunidades que estão representadas no Conselho Pastoral. Perceber, a certa altura, que falavam a catequese é metade num lado, metade no outro, mas há só um ano da catequese em cada uma das paróquias, não importa se é numa ou é noutra. E alguém deixava, não por estas palavras, mas parecidas, que temos que pedir tanto o bem para uma comunidade como para a outra. Eu diria, querer tanto bem a uma família como a outra, a uma comunidade como a outra. Se calhar aí temos muito ainda a avançar, tirar às vezes algumas quesílias históricas, alguns resquícios de uma paroquialite muito fechada, que hoje o Papa diz que a Igreja é a Igreja em saída. As paróquias, as comunidades têm que se abrir e colaborar umas com as outras, porque não é o fechar-se na paróquia que é preciso nos dias de hoje, mas abrir-se para sermos capazes depois de abrir ao mundo, construir também este reino por onde quer que passemos. Jesus também não veio depois pregar tanto, também prega uma moral, mas não tanto uma moral. João Batista não pregava uma moral, mas alguém, Jesus Cristo. A alegria do Antigo Testamento é Cristo. A alegria do Evangelho é Cristo. A alegria de Paulo aos cristãos de Filipos é Cristo. A minha alegria para convosco, caríssimos irmãos, é Cristo. Assim, desejo também que em cada instituição, pude visitar as 2 juntas de freguesia aqui, desejo que a alegria seja também espalhada lá. Visitei escolas, embora sábado agradeço a delicadeza de terem estado ou do executivo ou professoras, também deixar esta palavra de alegria para todos, que passa por quem ensina. Às vezes a forma como fazemos as coisas, dizem já alguns pastoralistas, também já é evangelização. Não é só a doutrina, é a forma como fazemos as coisas. A forma como se apresenta uma catequista, um membro de uma comissão, um padre, um bispo. Isso já é evangelização. João Batista, só pelo facto de dizer que Cristo estava para vir, já era evangelizador. Então também nos lugares de trabalho, pude ir à União, pude ir ali à fábrica do queijo, de Finisterra, que em cada lugar de trabalho vence a alegria, vence o amor, vence Jesus Cristo.
Esta é a Rádio Ilhéu. São Jorge sempre perto.